Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Mais um episódio especial para você aí em casa, hein? E hoje o tema é muito legal, um tema que se falou muito, né, no ano passado. Muita gente mandou mensagem, muita gente compartilhou sobre esse assunto, que foi a crise que a gente teve no nosso relacionamento após a chegada da Sarinha. Então o pessoal perguntou bastante como que foi, né? E aí, tipo assim, querendo ou não, né, acaba se afastando um pouquinho, né? Por conta das atividades novas que foram surgindo, mais uma pessoinha ali que precisava dos nossos cuidados 24 horas, né, Lu? Sim, no início, assim, quando a Sara chegou, né, a gente se dedicou 100%, assim, né, a Sarinha. Então, era tudo a Sara. Era da Então, Sara. tudo era, Nai, cadê o remédio da Sara? Nai, já trocou a fralda da Sara? Nai, pegou a roupa da Sara? E a mesma coisa a Nai me perguntava. Então, assim, a gente tava sendo as mamães da Sara. Então, a gente já não tava mais sendo um casal, né? Então, foi a partir dali que a gente começou a perceber, né, que tava ficando diferente, né? A gente tava mudando um pouco os lados, né? Verdade. Aí, tipo assim, aí a gente foi percebendo que a gente tava meio que se afastando, né? Porque a gente tava só priorizando a Sara, as atividades dela. E aí a gente falou, e agora? O que a gente pode fazer, né? Porque não tá ficando legal mais essa relação, tá meio, né? E assim, o nosso relacionamento começou assim, a gente já não passou a não conversar tanto como antes, porque a gente já tava exausto durante o dia, né? A gente já tava com as nossas obrigações, nossas atividades durante o dia. E chegava à noite, assim, um momento que talvez seria pra conversar. A gente só queria dormir, né? Queria dormir, ou na maioria das vezes a gente acabava ficando no celular também, né? Então cada uma ficava no seu canto ali no celular, e assim se foi, né, por um longo período, né? Então, até a gente entender, reconhecer, né? A gente demorou bastante. Foi assim, quando a gente sentiu que, não, agora a gente tá, tipo, de verdade numa crise. Assim, onde a gente já não tava mais suportando ficar falando, sabe? Uma com a outra. Então, assim, tudo que a Nai falava, eu brigava. E tudo que eu falava, a Nai brigava. Então, ficou nesse, né? Então, a gente ficava culpando tudo, né? Pouca paciência. A gente pouca tinha paciência uma com a outra ali. E aí, isso foi meio que ficando desgastado, né? Sim, e aí, assim, o nosso maior assunto, o nosso assunto central, assim, de tudo, era sobre a Sarinha. Então, era tudo a Sara, e a gente não tinha mais esse tempo, pra conversar entre nós, assim. Até que um dia, eu já havia percebendo, assim, que a gente tava nessa, né? A gente conversava, já não tinha mais paciência uma com a outra. E aí, a gente falou, a gente precisa sentar e conversar, entender o que a gente quer. Porque do jeito que tá, né, não dava pra ficar, porque tava insustentável de verdade, assim, pra gente. Não que a gente, né, era grosseira, brigava. Não, nunca aconteceu isso. Mas porque tava sem... Tava morno, né, morno pro frio. Tava frio mesmo, né? Tava frio. Tava frio, a gente já não tava vivendo mais como casal. A Lu disse, a gente tava sendo só as mães da Sara e cuidando da casa, e fazendo os trabalhos, né, parava pra fazer os trabalhos na internet e pronto. Aí até que a gente sentou, conversou, falou, assim, tá... Não tá legal, né? Não tá legal, tá tenso, né? Se a gente quer manter aí a relação legal, até por conta da Sara também, porque a gente tem que estar bem, não por ser só um casal, né, pra ficar tudo legal ali, mas por conta do filho também, né? Porque o filho, qual filho que não gosta de ver os pais, as mães, os pais, né? Bem ali, que nem a Sarinha mesmo. Agora que a gente, né, Luca, tá cada vez melhor, depois de ter conversado, tá, tipo, cada dia buscando ser melhor. A Sarinha mesmo, quando a gente se abraça, beija, assim, aí ela fica olhando assim, a gente olha pra ela e ela dá risada. Ela abre um sorriso, né? assim. E às vezes ela vem pra abraçar junto, aí abraçou nós três e fica lá pulando, assim. Sim, então, tipo, a gente pensava muito na Sara, né, e também na gente, porque, assim, a gente tinha, a gente sentou pra conversar e a gente falava, poxa, a gente construiu tanta coisa juntas, né, lutou tanto pra estar aqui hoje juntas, e agora, né, de repente, depois da Sara, que era algo que a gente queria muito, a gente vai
deixar que isso A abale canseira, a ou exaustão, acabe, que acabe com o nosso relacionamento. Não, a gente precisa sentar, precisa conversar, precisa entender os pontos, onde é que a gente começou errando, como que a gente pode mudar, o que que a gente pode fazer para melhorar, né? E isso não partir somente de uma pessoa, né? Mas que seja iniciativa das duas. Então, a gente começou a falar, a gente começou a colocar na mesa, né, tudo aquilo que estava incomodando. Então, eu comecei a falar as coisas que me incomodavam em relação a Nai, em relação ao nosso relacionamento, e que eu estava sentindo falta, e a Nai fez a mesma coisa. Então, ela começou a colocar pontos, e aí a gente falou, então, a partir de agora, a gente vai fazer de tudo pra mudar melhor nisso, pra ser melhor. Então, se incomodava muito a gente o fato de ficar muito no celular, né? Então, agora a gente vai diminuir, e vamos fazer de tudo pra que a gente não use o celular quando a gente estiver na cama. Então, assim, quando o nosso quarto vai ser pra gente conversar. Não vai ter mais essa questão de ficar no celular. E se a gente precisar conversar, sentar, conversar, contar, não esperar ficar, né, depois de ficar numa crise, uma coisa mais forte. Então, converse antes, conte antes. Então, a gente passou a fazer mais isso, né? A gente passou a falar, olha, não é assim, vamos sentar, vamos conversar. E uma outra coisa também, um outro ponto, né, que a gente começou a trazer muito pro nosso relacionamento, que a gente havia se perdido também, era uma coisa que a gente fazia muito antes, mas depois da chegada da Sara, eu falo que depois da chegada da Sara, gente, mas, assim, tem coisas que aconteceram antes da chegada da Sara. Então, assim, depois da chegada da Sara, só, né, aumentou, mas... Aumentou, né? Não foi só por conta da chegada dela, já havia... já tinha coisas, tinha pontos que já havia, né? E assim, relacionamento é isso, né? É uma construção e você precisa regar todos os dias pra que continue dando certo. Porque imagine, 2 pessoas ali vivendo na casa, 2 pessoas com atitudes, com jeitos diferentes. Então, assim, tudo é uma construção e precisa ser regado todos os dias pra que dê certo. E o nosso relacionamento já tinha um tempo depois dos trabalhos, de muitas coisas. Então, assim, às vezes a gente começou a colocar muitas coisas em primeiro lugar e deixava sempre a gente em último lugar, sabe? É quando desce. Então, aí a gente começou a falar, não, agora nós estaremos em primeiro lugar, então a gente tem que pensar na gente, cuidar da nossa mente, cada um cuidar de si, porque também teve isso, da gente se largar, sabe? Eu me esqueci, a Nai se esqueceu, e isso também ajuda, afeta o relacionamento, que foi o que aconteceu, porque eu já não tava me sentindo mais bem com o meu corpo, a Nai não estava sentindo bem com o corpo dela, então, assim, tinha esses atritos, sabe? É uma junção, né? Que nem no caso, como a gente já não estava se sentindo bem ali com a gente mesmo, assim, né? E aí juntou que o relacionamento estava bem, né, cansado ali, a gente fazendo as coisas. E aí, por causa desse cansaço, dessas coisas todas, a gente já não tinha mais o tempo que a gente tinha antes, né? Então a gente a Nai falava assim, a gente já não assiste mais filmes juntas, a gente já não faz mais nada juntas, tipo, a gente não sai. E aí a gente falou assim, não, vamos começar a tirar um tempo pra gente, né? Então a gente não tem tempo de sair, até porque, tipo, a gente não tem uma rede de apoio fora, então nós somos só nós. Então a gente não tem uma rede de apoio que alguém que possa ficar com a Sara. A gente ainda não tem a confiança de ter alguém pra gente poder falar assim, olha, essa pessoa vai cuidar da Sara enquanto a gente sai. Então a gente não tem ainda essa pessoa. Enquanto isso, é só eu e a Nai. O que a gente fez, né, pra tentar mudar isso, pra tentar a gente melhorar nosso relacionamento, é isso, assim, a gente separar um tempo pra gente em casa mesmo, igual a gente fazia antes, de fazer um churrasquinho só eu e a Nai, né? Os dates é só em casa mesmo, por enquanto, desde, né? Desde o nascimento da Sara, assim, só a gente em casa. não conseguiu sair. E também pela questão que a Lu falou, né? A questão que, por a gente não ter uma rede de apoio, uma pessoa perto, né? Para ficar da família. E depois, por conta de ter uma confiança, assim, ainda. Uma pessoa para confiar e deixar ela. Porque a gente fica super preocupados. E a gente é muito, assim, tipo, leoas mesmo, assim. Eu acho que o fato de, desde sempre, só ter sido nós, né, ali o tempo todo. Então, assim, hoje a gente já tem mais dificuldade de deixar a Sara com alguém. Mas vai melhorar com o tempo, mas assim, eu falo que em relação ao nosso relacionamento, assim, a gente mudou muito, muito, muito desde que a gente começou a conversar e começou a se priorizar, sabe? Então, eu acho que o fato da gente se cuidar mais e olhar pra outra com mais amor, sabe? Uma coisa que a gente também começou a ver, por
que antes a gente, tipo, falava de boa, a gente respeitava, assim, respeitar no sentido de ter paciência, sabe? E agora, por que a gente tá assim? A gente tá, tipo, tinha atrito, sabe? O tempo olhava... todo. Olhava, já queria... Olhava, já tava ciscando, de faísca, assim, ó. E aí a gente falou assim, não, por que a gente não continua sendo como a gente era antes, como a gente é com outras pessoas? Então, assim, e aí a gente tá nesse processo, sabe? Nem tudo são flores, mas o nosso intuito é sempre, tipo, fazer o melhor pra nós, né? E pela Sarinha também. Então, a gente tá buscando cada dia mais melhorar o nosso relacionamento, mas a gente já melhorou muito, né, Nai? Melhorou muito, assim, hoje a gente consegue sentar, conversar mais, coisas que a gente não fazia, não tinha parado de fazer, né? A gente consegue, igual eu falei, a gente consegue ter esse tempo só nosso de... Aí, depois que a Sara dorme, a gente fala, Nai fala, vamos fazer tal coisa? Vamos assistir um filme? Uma coisa que eu achei que a gente voltou a fazer com mais frequência, que foi o celular, que a gente tinha prometido uma pra outra que a gente não ia fazer. A gente faz mais, igual eu falar, mas assim, não tanto... Desde que entre no conceito, assim, por exemplo, que nem a Lu falou, na cama, não vamos mexer no celular. Aí, beleza. Aí, depois, no final, acabamos mexendo. Mas, assim, você percebeu que a gente mexe ali, mas a gente tá junto ali, não é tipo cada um na sua, fazendo... a gente tá junto ali, e aí eu tá vendo alguma conversando, sabe? Mexe no celular, mas conversa. A gente meio que tá junto ali, mexendo no celular, entendeu? Tipo... E outra coisa também que a gente fez muito é colocar Deus, tipo, no centro de tudo. Eu acho que eu ia falar... É isso que eu ia falar, não sei se eu falei. Mas é tipo assim, algo que a gente fazia antes, depois com a correria no dia a dia, a gente parou de priorizar isso. E aí a gente voltou a, tipo, colocar Deus no centro de tudo. Quando a gente tava nessa crise toda, a gente começou a orar muito juntas, né, Nay? Tipo, a gente de orar muito. A gente fazia tudo individual, né? Tipo, mesmo que a gente tava ali, que nem era... Mas eu acho que até a nossa oração não tava mais como era antes. Tipo assim, eu sempre, né, orei, rezei todo dia, mas... tipo assim, parece que faltava mais alguma coisa, né? Faltava. E aí a gente começou a fazer juntas, né? Isso, aí a gente começou a priorizar isso. E aí a questão também, tipo, de como falar uma com a outra, de ter mais o respeito ali de falar uma com a outra, da paciência, assim. É claro que, tipo, tem dias que a gente tá, né, o cansaço e tudo mais, que ninguém é perfeito, todo mundo é ser humano, ele erra. Mas agora tá bem melhor, assim. E, tipo assim... foi do final do ano pra cá que começou a ser cada vez melhor, né? Porque, tipo assim, eu acho que... Eu tava até pensando, enquanto a gente conversa aqui, depois que a gente começou a se cuidar, mudar a alimentação, parece que a gente foi voltando, o raciocínio foi voltando normal, você percebeu? É o que eu falei, tipo assim, porque até então, quando eu acho que você não tá bem com o seu corpo, parece que tudo fica ruim. E não tá bem mentalmente também, porque aí a gente acaba... maltratando a pessoa. E aí você desconta. Ama a pessoa, você desconta, né? Então, a gente tem que se cuidar principalmente por isso, né? Porque a gente descontava. Então, a nossa frustração, o fato de eu não estar bem, eu ia, por exemplo, a gente entrava na loja, aí a Nay falava assim, gostou? Eu voltava de lá estressada e falava, né, Nay? Eu falava assim, não gostei de nada, quero ir embora. A Nay é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que você não estar bem influenciou muito, quer dizer, não influenciou, tipo, não é 100%, mas uma boa parte, o fato da gente não estar bem com a gente mesmo, com o nosso corpo, nossa mente, influenciou também no nosso relacionamento. Então, depois que a gente começou a se cuidar mais, melhorou muito, porque aí a gente começou a fazer juntas, sabe? A gente começou a treinar juntas, aí a gente melhorou a alimentação juntas, então a gente começou a sentir prazer naquilo, tipo assim, nossa, que legal isso que a gente tá fazendo, né? A gente tá fazendo juntas, é tão gostoso isso, né? Esse fato de estar juntas. Então, a gente passou a ter mais tempo de qualidade, sabe? E mesmo que fosse pra fazer as coisas de casa, né? A gente tava ali naquela parceria e tudo mais. Então, assim, a gente passou a olhar mais uma pra outra com um olhar mais de amor e não para aquela pessoa que, tipo, só, é a Nay, é a Lu, é a mãe da Sara, sabe? Então, assim, a gente tem melhorado bastante nisso, né? Você sente isso também? Eu sinto, você sente? Sinto. Eu acho que a gente tá até mais leve, gente. Leve, tipo assim... Leve até não falar, porque antes, se a gente estivesse falando, a gente já enchia os olhos de lágrima, lembra? Isso é uma coisa que a gente tá meio que expondo aqui agora. A gente acho que não tinha nem falado, né? Não, eu acho que a gente... Porque querendo ou não, a gente ficou meio cega, assim, com toda essa correria, essa frustração com certas coisas, o desânimo com certas coisas. A gente ficou meio cego, né? Que nem fala assim, o relacionamento é só um mar de rosas no início, né?
Mas é assim, não, é o dia a dia ali, né? É uma Você tem que, construção, né? É assim, o relacionamento você tem que fazer dia após dia a pessoa se apaixonar por você. Não é só os primeiros momentos que você faz Porque de tudo. depois, o primeiro momento é o mais fácil, gente. Depois que é o difícil, né? Que é difícil. você manter o relacionamento, tipo, o amor ali, o respeito, como sempre, né? Como sempre foi. Tipo assim... Que nem nessa época aí, nesse meio tempo aí que a gente teve essa crise, né? Essa crise, eu ainda falei com a Lulu, eu não quero deixar de sentir o que tem um especial por você, né? Porque, querendo ou não, vai ficando desgastado, o tempo vai passando, você já começa a ficar meio assim com a pessoa, mesmo você gostando dela, amando ela e vivendo ali, né? E, querendo ou não, comigo aconteceu, tipo, tipo assim, ficar desanimado, sabe? Tipo, sabe, igual a Lu falou, olhar é só a Nai, olhar é só a Lu. A gente sabe? parou de se esforçar tipo, de olhar com aquele, sabe? Olhar Aquela de coisa amor, assim. né? E agora, tipo assim, depois, faz meses, alguns meses agora que a gente começou a rever, eu comecei a olhar pra Lu, tipo assim... Até elogios, né? Voltar novamente, sabe? Tipo assim, não que eu nunca... que eu deixei de amar ela algum momento, mas sabe aquela coisa gostosa de você sentir, assim, sabe? Você olhar pra pessoa, você sorrir, assim, e ficar feliz por ter ela do teu lado, agradecer, brincar, é o que agora tá acontecendo, sabe? Começou a florescer aquela, sabe, aquela amor já tem por ela, mas aquela paixão, aquela coisa assim, até zoou com ela, tô assim. sabendo agora, mentira. Mas tá sabendo agora que eu tô falando aqui, em primeira mão. Não, mas uma coisa também, tipo assim, a gente elogiar também, né? A gente passou a elogiar uma outra mais também. Ela tinha parado, né? E fazer gentilezas, né? Coisas Sim. que a gente, tipo, também tinha parado. A gente Verdade, tava tinha muito... parado. Gente, a gente tava num momento que a gente, de verdade, assim, a Nai já tinha pensado, tipo, da gente, né, se separar. Porque ela falou assim, não, do jeito que tá, não tá legal, porque não tava. Então, assim, a gente até diminuiu a quantidade de conteúdos que a gente postava na internet. Os vídeos já não estavam mais os mesmos, sabe? Como antes. Então, assim, a gente fazia porque tinha que fazer, mas não porque a gente tava ali. Porque antes da gente gravar, já teve um perrengue. A gente já teve uma discussão, já teve uma briga, teve várias outras coisas. Então tipo, vamos gravar, vamos. Mas assim, mas não que a gente tava tendo prazer ali de fazer as coisas. Fazia mesmo pelo trabalho e por saber que tava fazendo bem pra alguém, né? Sim, mas assim... Independente da forma que a gente tava. Eu acho que por mais difícil que seja, assim, todo mundo passa por dificuldade no relacionamento, né? Com Mas você certeza. aceitar e reconhecer que você está errando é um passo muito grande, tipo, já é Querer mudar, né? já é um passo muito grande, tipo, pra você melhorar o relacionamento, sabe? Então, assim, eu acho que a gente, graças a Deus, no nosso caso, assim, não foi algo que durou muito, muito tempo, então a gente reconheceu, assim que a gente viu que, tipo, não tá dando, porque tá faltando coisas aqui que a gente fazia que a gente não tava fazendo mais. Então a gente começou a falar, não, então a gente precisa melhorar porque eu quero você me quer, então a gente tem que fazer por nós e pela Sara, sabe? Não só pela Sara, porque antes era só pela Sara, agora não, agora é por nós. Como que a gente vai fazer, como que a gente vai melhorar? Então, foi muito isso que a gente fez, né? De buscar, de começar a fazer coisas que a gente não fazia, de colocar Deus em primeiro lugar, de orar muito, porque, assim, muito também das coisas que acontecem, às vezes, assim, a gente colocava muito na internet, né? A gente colocava muito. Então, hoje em dia, a gente tenta postar menos em coisas relacionadas ao nosso relacionamento e pra poder viver mais, sabe? Às vezes, quando a gente sai, eu falo pra Nai, Nai, esquece o celular. E vocês podem ver que quando a gente sai, assim, vai pra algum lugar, eu posto muito menos do que eu postava mais. Por causa disso, porque eu quero viver o momento ali com a nossa família, sabe? Eu quero aproveitar cada momento, porque eu sei que são momentos únicos, são momentos que vão passar e que, tipo, eu preciso viver aquilo agora. E antes não, antes a gente tava focada muito em postar mais. Acabava a viagem, não vivendo, passeio, não vivia. Então, assim, hoje a gente tá focando mais nisso, de viver mais o presente, sabe? Aquele momento. E ser mais gentil uma com a outra, assim, fazer as gentilezas, preparar um café, coisas que a gente não fazia mais. Porque querendo ou não, tipo assim, é uma pessoa que você tá convivendo ali todos os dias, seu parceiro, é sua parceira. Sim. Tipo assim, você não tem que torná-lo um inimigo, né? Tipo assim, por isso que tem que conversar. Porque assim, se
tipo, for pra se maltratar ali, né? Não tem por que ficar junto. É igual eu e a Lu, a gente teve nessas crisinhas, mas a gente nunca faltou educação, nunca se Com maltratou. respeito, né? Nem verbalmente, principalmente fisicamente, sabe? É só aquela coisa mesmo de ficar chato, de, tipo assim... De não ter paciência. De não rolar mais nada, assim, de não conversar. De paciência, de carinho, de gestos, sabe? Uhum. E aí foi ficando só viver e cuidar da Sara, né? Uhum. Aí era por conta disso, ficou desgastado, né? Sim. De alguma forma. Mas a gente sentou, conversou, a gente viu que a gente se ama, a gente quer ficar junto, aumentar nossa família, crescer cada vez mais, sabe? Eu já decidi que ela é a pessoa que eu quero pro resto da minha vida, sabe? Eu falo pra ela, eu quero que a gente seja pra sempre. Mas, assim, isso depende das duas, né? Sim. E é isso. E assim, várias pessoas, quando a gente relatou, né, que a gente tava passando por esse momento, aí muitas pessoas, nossa, mas não dava pra perceber, eu não quero que vocês separem. Gente, é porque muita coisa, a gente posta 15 segundos ali da nossa vida, não quer dizer que aquilo resume a nossa vida inteira, sabe? Então, assim, a gente tinha muitas coisas que a gente guardava pra nós. Até porque, tipo assim, eu tava passando também por um momento difícil. Então, assim, meio que eu descontava em todo mundo tudo que eu tava passando. E aí, assim, a Nay me ajudou muito em várias fases, assim, depois que eu ganhei a Sara. Mas meu interno ainda não estava curado, sabe? Eu tava passando por várias fases, por várias dores que eu não compartilhava. Então, isso também foi me afastando mais ainda dela, sabe? Eu fui me afastando, porque, tipo, eu ficava triste do nada. Então, assim, eu estava mal, mas eu também não compartilhava muito isso e acabava descontando. Então, assim, o fato da gente sentar e conversar... é que eu pude colocar para ela como eu estava me sentindo, e ela poder entender isso. Que às vezes eu não fazia o que eu fazia, tipo, de ser mais seca com ela por maldade, sabe? Mas é porque eu não estava bem, eu não sabia como falar isso e eu ficava me reprimindo, sabe? Então, assim, eu acho que tudo, tipo, assim, tudo que a gente fez foi um pacote, assim, para poder nos ajudar a ser quem a gente é hoje, né? E tornar quem nós estamos nos tornando hoje. Foi tudo isso, sabe? E eu acho que o fato de cada uma cuidar de si, se amar mais, assim, foi, eu acho que o essencial, né? Pra gente ficar mais leve ainda e poder nos amar mais ainda e amar uma outra, sabe? Então, assim, eu acho que foi um passo muito importante na nossa vida. Porque não tem como a gente ajudar, cuidar, amar de outra pessoa se a gente não tá bem, estiver né? bem. Né? Não tem como. A gente tem que primeiro, por isso que a gente fala, tem que primeiro se amar, se cuidar, porque assim, você se sentindo bem, ali com a alta astral, aí você vai passar isso para aquela pessoa, vai cuidar dela também, vai ficar legal, porque aí você fica ali mal com você mesmo. Quando chegar uma pessoa, você já vai dar uma patada, ou, tipo, vai passar uma energia negativa ali, aí ninguém gosta de ficar perto de pessoas assim, né? E eu mesmo, por exemplo, quando eu não estava bem, até por conta da ansiedade, né, Lu? Tinha época que estava mal mesmo, às vezes eu até era grossa com a Lu e tal, mas não era nem porque, eu ainda falava com ela, tinha vezes que eu chorava, porque não era nem porque eu queria, sabe? Eu estava me sentindo tão mal, assim, que acabava, tipo... fazendo mal para uma pessoa que eu amo, mas não era uma coisa que eu queria, e depois eu ficava mais mal ainda por ter feito mal pra pessoa, entendeu? Virava um ciclo, né? Virava um ciclo ali, tipo, aí eu falei, não, eu tenho que me cuidar, sabe? Porque essas coisas, quem tem sabe como que é foda, mas a gente tem que se cuidar, graças a Deus, hoje eu tô bem melhor, lutando dia após dia, né? Mas por conta da minha nova alimentação, as minhas atividades, sabe? Tem aqueles dias que a gente tá, né, meio assim, mas graças a Deus, eu não desisto, né? Eu sempre posto meus stories pra galera, né? A gente vai ter dias, né, que a gente não tá tão assim. Mas só que a gente só não pode desistir, né? Sim. E é a mesma coisa do relacionamento. Dia após dia ali, ó. É como se fosse uma flor, uma planta. Se você não regar, daqui a pouco ela seca. Né? Você tem que ficar todo dia ali regando pouquinho. E também não é só regar, tacar água lá. Não, tem aquelas plantinhas, tem aquelas pessoas que, né? Conversa. Minha plantinha que está linda, né? Tem as pessoas que conversam, porque fala que sente, entendeu? E é a mesma coisa. O relacionamento dia após dia.
fazendo gesto. Uma coisa que a gente não fazia tanto, agora voltou a fazer, tipo, beijar, né, Lu? Assim, tipo, espontâneo, sabe? Não, tipo, tá. Mas, por exemplo, a Lu tá lá na cozinha, chega, abraça, beijo ela, acorda de manhã, assim, dá aquele abraço, aquele bom dia, uma sabe? coisa que a gente não tá, quando a gente tava nesse período, né, tipo, aí já acordava cada mãe cuidando da sua obrigação, né, nem bom dia a gente dava. Então, hoje em dia, e quando a gente às vezes acorda, por exemplo, eu acordei primeiro, tava na correria, mas aí a gente tá na cozinha, a gente lembra, né, que a gente não deu bom dia ainda, a gente vai lá e dá bom dia. Então, assim, são coisas que a gente passou a fazer e que fez total diferença, assim, e eu acho que, assim, amadureceu muito o nosso relacionamento desde que a gente passou por essa fase, né, que foi uma fase difícil. Eu acho que agora a gente tá muito mais preparada pro que vier, sabe? Eu acho que a gente agora tá mais preparada, por exemplo, se a gente decidir ter outro filho, a gente tá mais preparada, porque agora a gente entende que o filho, ele exige muito, a gente precisa cuidar, mas a gente também precisa estar bem. Então, a gente precisa estar bem para conseguir cuidar melhor ainda do nosso filho. Então, assim, a gente entendeu isso, não é fácil, sabe? Tem os seus perrengues, mas a gente precisa estar bem. E eu acho que isso fez com que a gente amadurecesse nessa questão, de saber que pro próximo a gente vai entender que, a gente precisa cuidar mais de nós, a gente precisa estar bem com nós, porque a gente é um time, né? A gente é uma dupla, então, assim, a gente precisa fazer as coisas juntas, a gente precisa estar bem as duas para poder conseguir fazer. Não adianta nada eu tá bem, a Nai tá mal e eu colocar ela mais ainda para baixo. Então, a gente, uma levantando a outra sempre, como a gente sempre fez, né? Independente dos nossos problemas e tudo mais, a gente sempre fez isso. Mas agora a gente tá muito mais forte, assim, depois desse momento, né, que a gente passou. Independente de tudo, uma coisa que é verdade, a gente sempre foi parceira, sempre se ajudou, sabe? Em todas as questões, né? Tipo assim, em casa, com a Sara. E, por exemplo, mesmo que às vezes não tinha mais, tipo, teve aqueles... Parou de acontecer alguns gestos, mas mesmo assim, por exemplo, se a pessoa não tá bem, aí vai lá, né, ajuda, pega um remédio, tipo, de alguma forma a gente fazia cuidava, gesto, né? Cuidava. Só não tinha aquela coisa assim, abraçar, beijar, aquela coisa do aquele início, cuidado, né? Aquela coisa assim. Mas é isso. Que você tem? Tipo, por exemplo, agora, eu tenho... Quando eu postei, né, na época, tinha muita gente que falava que tava vivendo aquilo. Agora que você passou por essa fase, né, essa dificuldade que a gente teve no relacionamento, o que você diria pra quem está passando por isso neste momento? Eu diria que é assim, o casal, né, vira até clichê, né, o casal é feito por duas pessoas. E, assim, se a pessoa quer muito aquele relacionamento, elas têm que lutar, entrar no conceito, se respeitar, né, entender a outra. Por exemplo, como já aconteceu, às vezes eu não tô bem. Aí já aconteceu da Lu achar que eu tava ou emburrada ou braba, mas não, é porque eu não tava bem. Aí eu lá explicava pra ela, né? Né, Lu? Não é porque eu não tô... tipo assim, por que ela descobriu? Porque ela chegou em mim, conversou e perguntou. Aí, por exemplo, às vezes a pessoa pega e, tipo assim, a outra não tá bem, tá lá no canto, assim, e a outra fala assim, você tá com essa cara aí por quê? Já chega com ignorância, sabe? Aí, tipo, meio que aí já começa o atrito ali, né? Aí a outra já... por quê, sabe? Começa aquela briguinha. Mas é assim, eu acho que tem que lutar. Se você quer mesmo relacionamento, independente de qualquer coisa, é o respeito, é a conversa, paciência. Sabe? É tudo de bom, assim, que tiver para fazer. Tentar entender, sabe? Claro que tem uns momentos que a gente vai... ficar estressado, vai ficar exausto, né, mais assim, de alguma coisa, mas aí tem que entender, que nem, por exemplo, eu e a Lu, chegou um momento que a gente tava exausta porque ficou cuidando, né, da Sara, com a correria da casa, do trabalho, da internet, tudo mais, mas a gente tem que entender que, assim, chega um momento que a gente tá assim, mas só que a gente tem que entender que não é culpa de ninguém, né? O outro não tem culpa, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega e trabalha fora. Passa lá o maior perrengue, uma coisa chata no trabalho, aí chega em casa e desconta na pessoa, entendeu? É aquele negócio que fala assim, o que você passa lá fora, a hora que pisou a porta pra dentro, é outra coisa. Você tem que ser
aquela pessoa, aquele membro da família ali, não ter só aquela pessoa que passou aquela frustração. Talvez você queira desabafar, né, com seu parceiro, com sua parceira. Nossa, hoje foi tenso porque aconteceu isso. Aí a pessoa vai lá, nossa, sério? Aconteceu? Tipo, dá apoio, né? Mas aí agora se a pessoa chegar toda frustrada, né, maltratando a pessoa, aí já não fica difícil, né? Se não tiver uma conversa. Mas é isso, basicamente, que a Nay falou, né? Pra quem tá passando por esse momento, assim, difícil, a gente passou, continua. E, assim, a gente tá, cada dia, né? Lutando pra que melhore cada vez mais, né? Porque a gente quer que esteja sempre... não vai estar sempre 100%, né? Mas pelo menos 90%. A gente é ser humano, né? Falha, né? Mas pra pelo menos, assim, a gente... É aquele negócio, lutar dia após dia pra gente ser melhor, né? Mas é isso, conversa, sabe? Conversar sempre, assim... não deixe, não espere muito, sabe? Pra falar lá na frente se tem algo te incomodando. Conversa, senta e conversa. Eu tenho certeza que a pessoa do outro lado também gostaria de conversar, sabe? Mas às vezes um tá esperando a iniciativa do outro. Então, assim, toma a iniciativa, não tenha vergonha. Deixa o orgulho tomar conta. Quebre esse orgulho, sabe? Porque o orgulho, ele acaba com muita coisa. Eu continuo tendo em muitas coisas orgulho. Eu sou muito orgulhosa, assim, pra muitas coisas, assim. É isso e pronto. E eu tenho quebrado muito isso de mim, porque eu sei que isso me faz muito mal. Eu sei que isso me bloqueia em vários sentidos na minha vida, assim, de ser livre, sabe, mesmo, de fazer o outro bem. Então, assim, eu tenho muito isso, então, assim, eu falo pra você, quebre esse orgulho, sabe, tenha o seu relacionamento, olhe pro seu parceiro, pra sua parceira, como lá no iniciozinho, sabe? De quando vocês começaram. Então, assim, se você trata bem uma pessoa que vai na sua casa, por que você não vai tratar bem a pessoa que tá ali com você no seu dia a dia, se esforçando, lutando com você, sabe? Fazendo tudo. Por que você vai maltratar essa pessoa? Se aquela pessoa que chegou agora nem sabe de nada da sua vida. Então, assim, é muito isso, de começar a se colocar no lugar do outro, sabe? A olhar com mais amor, fazer gentilezas. E eu tenho certeza que, tipo, se gosta mesmo, se ama, se quer tá com aquela pessoa no relacionamento, vai dar certo, assim. Só tem que acreditar, confiar e fazer dar certo, sabe? Os dois precisam fazer dar certo, um só não adianta, tem que ser os dois. Que foi o que aconteceu com a gente, né? As duas fizeram dar certo e graças a Deus estamos aqui. Mas é uma coisa, relacionamento, casamento é uma luta diária, a gente tem que fazer acontecer, não é fácil, mas eu acho que com amor, paciência, tudo vai longe, né? Verdade. E se, por exemplo, tem um casal que estiver passando por algum momento assim, aí você tentou conversar com o parceiro, que eu já conheci casais assim, a pessoa queria conversar, ou a pessoa sai andando, deixa a pessoa falar sozinha, ou a pessoa não liga, sabe? Tipo, aí você tem que começar a rever, né? Se for em primeiro lugar, se amar, né? Porque tem muitos casos, e muitos seguidores já mandou também pra mim muitas vezes, né? Tipo assim, eu faço de tudo pelo meu parceiro, minha parceira, mas parece que ela nem me ama, porque eu falo, quero estar melhor com ela, com ele, e ele nem se move. Então, é uma coisa que você tem que rever, né? Ver se realmente vale a pena, né? Você vai ver, vai sentir se de fato vale a pena, né? Lutar ou não, assim. Ou, tipo, nem desgastar, sabe? Nem usar o seu tempo pra você e não, né? Desgastar com uma conversa assim. Eu acho que é isso, né? Bom, gente, esse foi o bate-papo. A gente quis trazer um pouquinho pra vocês, que vocês pediram muito pra gente falar sobre esse assunto, né? Que a gente passou por essa fase. Então, a gente decidiu falar aqui abertamente pra vocês. Porque a gente sabe o quanto vocês são próximos. Por mais que a gente não conheça vocês pessoalmente, a gente sente essa necessidade, né? De compartilhar a nossa vida, de ser real com vocês. A gente sempre foi real, Verdade. Né? Mas tem coisas que a gente, tipo assim, nessa fase da crise, no início mesmo, a gente guardou pra gente porque a gente não conseguia nem expor essa situação, vergonha, por vários outros fatores, né? E também porque a gente não tava nem bem com a gente, como que a gente ia falar pra outra pessoa sobre nós, né? Então, assim, hoje a gente já se sente melhor de expor sobre isso, porque eu tenho certeza que outras pessoas também passam, então não é só a gente. E eu quero que vocês não vejam a gente como um casal perfeito, eu quero que vocês vejam a gente como um casal real, um casal que tem brigas, um casal que, né, que tem seus momentos de estresse. Então, assim, nós somos um casal assim como você. Então, não veja a gente como um casal perfeito.
E é isso, se vocês quiserem mais que a gente traga assuntos como esse aqui, então comentem aí pra gente trazer mais sobre esses assuntos, pra falar mais sobre relacionamentos, né, a vida a dois, que não é fácil, mas que é uma delícia, assim, hoje eu não consigo viver sem a Nay e a Nay não consegue viver sem mim. Então, gente, tudo que a gente vai fazer, né, a gente faz juntas, a Nay até fala que é o dia inteiro eu chamando ela, porque, gente, eu gosto da companhia dela, eu gosto de estar perto. Mas também o dia todo também, né? Mas é um timing. Mas é bom, mas é isso, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, comenta o que vocês querem ver mais aqui nos próximos episódios, né? Já segue a gente no canal, nosso perfil lá, dê 5 estrelinhas no Spotify para você ficar atualizado, hein? E compartilhe, ative o sininho no YouTube para vocês não perderem nada, porque tem muita coisa legal aí. E um grande beijo para todo mundo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.